A gente falava sobre como a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela capturou a imaginação do mundo. As informações foram primeiro de que 3 destroyers estavam indo para o sul do Caribe para combater organizações terroristas, para combater o narcotráfico. Nas entrelinhas disso, o Cartel dos Sóis, cartel estatal da Venezuela, é entendido pelos Estados Unidos como uma conspiração narcoterrorista para inundar o país, os Estados Unidos, com cocaína sob a liderança de Nicolás Maduro Moros, o líder do regime venezuelano. Ainda, recentemente foram designados vários desses cartéis como organizações terroristas, e aí se inclui o cartel de Maduro, o cartel dos Sóis. Essa flexibilização poderia mesmo permitir o uso de força militar em solo estrangeiro. Daí vem a informação. 3 destroyers vão para o sul do Caribe. A gente está falando depois de anúncios envolvendo forças aéreas, submarinos, até 4.000 militares, incluindo pelo menos 2.200 fuzileiros navais e ainda mais 3 navios anfíbios para se juntar para essa frota. O motivo pelo qual isso captura a imaginação é fácil de entender. Policiamento, operações de inteligência em alto mar tentando fiscalizar o tráfico de drogas soariam razoáveis, alguns recursos aéreos e destroyers. Agora, desembarque anfíbio, fuzileiros navais, pareceria menos provável. As informações que vinham com essas reportagens, conforme foi citado por fontes anônimas, a agência de notícias Reuters, era de que esses navios poderiam estar na costa da Venezuela já tão cedo quanto domingo. Isso foi na semana passada e domingo agora foi ontem. A tensão segue em alta e a gente cobre um pouco da mobilização do regime venezuelano, que também parece estar tentando reagir às medidas. A gente tem aqui a fala de Nicolás Maduro hoje pela manhã. Vamos conferir. Temos aí. Se não temos, então, pergunto aí à produção se a gente tem. Se não tivermos, a gente pode seguir, então, também com... Aí está, então. Obrigado, pessoal. Feliz inicio de semana, hoy lunes 25 de agosto, a todos y todas en el territorio nacional y más allá. El fin de semana, sábado y domingo, fue maravilloso. Hemos escrito historia de la buena, historia de la patria, con este alistamiento en donde hemos dado el primer paso para activar el sistema defensivo nacional. O Sistema Defensivo Nacional. Com isso, Maduro quer dizer a mobilização de cerca de 4,5 milhões de milicianos, é o que ele alega, e isso não soa como totalmente implausível. O regime chavista tem organizado forças milicianas, não é de hoje, a Frente Francisco Miranda talvez seja a mais notória. E a gente está falando realmente de muita gente fiel ao regime, recebendo armas, grupos paramilitares, que como parte de uma espécie de aparato de segurança clandestino, foram até importantes em repressão de manifestações populares, principalmente em 2017, e na manutenção do poder do regime. Conforme Maduro fazia esse anúncio, ele se referia a uma outra mobilização em massa de milhões de civis, diz ele, no final de semana, como parte de um, aspas, Plano Nacional de Defesa diante do envio de forças militares dos Estados Unidos para o Mar do Caribe. Isso vem ainda no seguinte contexto. Maduro falava que isso vai se repetir ao publicar aquilo. A publicação dele no Instagram diz que demos o primeiro passo para ativar o Sistema Defensivo Nacional e fala ainda que somos mais fortes do que nunca. Disse ainda que no próximo final de semana, 29, sábado e 30 de agosto, vai continuar, tô lendo as palavras dele, essa jornada heróica de chamado às fileiras para defender nosso direito à paz, nossa soberania e um futuro esplendoroso. Boa semana. Foi o que ele publicou conforme trazia aquele áudio à tona nas suas redes sociais. Na prática, a coisa parece não ser bem assim. Imagens circularam nas redes sociais de praças na Venezuela com centrais de recrutamento vazias. Conforme havia o anúncio da propaganda de que o alistamento foi em massa, essas são as imagens que circularam nas redes sociais das praças de Caracas. Então, a gente não vê as filas de alistamento exatamente lotadas, parte do que levou muita gente na comunidade internacional a questionar a medida. Mas, quando a gente fala da comunidade internacional, a gente fala também, então, dos dissidentes venezuelanos. A gente tem aqui a manifestação de Maria Corina Machado, lembrando para você que acompanhou em detalhes, há um ano atrás, as eleições fraudulentas na Venezuela. Maria Corina Machado era a preferida para vencer as eleições, ela acabou não podendo disputar, um dos pontos que também manchou a disputa. No final, o candidato apoiado por ela, Edmundo Gonzalez, alega ela, e de fato, mostram isso também com parte que conseguiram, da documentação da eleição, teriam vencido. Ela disse que hoje
presenciamos um espetáculo cruel, um dos últimos dessa tirania que termina como começou, com mentira, com chantagem, com ódio e com violência. E hoje, uma vez mais, a dignidade e a valentia do povo venezuelano se impõem. Esses criminais saquearam o país, separaram nossas famílias, cometeram crimes horrendos e violaram os direitos humanos pelos quais hoje são procurados em todo o mundo. Pretendiam enterrar nossa imensa vitória de 28 de julho. Ela fala então sobre como discordava do regime venezuelano e dá como um passo trágico as praças vazias que a gente via agora há pouco. Nesse contexto, a gente pode acrescentar ainda alguns dos desdobramentos. Trindade e Tobago, uma ilha caribenha, um país ali logo ao lado da Venezuela, alguns poucos quilômetros acima, no litoral venezuelano, se colocou a favor dos Estados Unidos, com a possibilidade mesmo de apoio logístico, e é de fato um país muito próximo dos Estados Unidos aqui na região. Depois, além disso, enquanto há a possibilidade da Colômbia dizendo que faria algum tipo de ação no caso de uma intervenção americana, se colocaria ao lado da Venezuela, existe um cenário complicado. O regime venezuelano aparentemente tentou também dizer que estava ele próprio combatendo o narcotráfico, dizendo que havia despachado milhares de tropas e milhares de voluntários para a fronteira com a Colômbia e dizia que esse negócio de droga é coisa da Colômbia, não é coisa nossa. Bom, nesse contexto vale a pena a gente recapitular dois dos pontos que permeiam a crise. O primeiro deles, a questão de quais são as acusações quanto ao regime venezuelano, acrescentando ao contexto que eu já dei no início do segmento. Depois, a gente fala sobre a atenção especial que o governo Trump tem à América Latina. Passando com vocês, eu pedi que a nossa produção separasse, então, quais são as acusações. E a gente tem aqui o seguinte: eu falava sobre Nicolás Maduro Moros, o líder do regime venezuelano, acusado como chefe de uma conspiração narcoterrorista. E aí está então a documentação. Isso é uma página do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá atrás de 2020, quando essa classificação veio a público. Nela a gente lê o seguinte: Nicolás Maduro Moros e outros 14 oficiais venezuelanos, funcionários venezuelanos, atuais e ex-funcionários, indiciados com narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas e outros indiciamentos criminais. Quando a gente fala do popular caso do Hugo El Pollo Carvajal, um ex-general de contra-inteligência da Venezuela, que desertou do regime, foi preso na Espanha e agora extraditado para os Estados Unidos, ele era um desses 14. Isso adiciona até um componente que joga o Brasil na jogada. Afinal de contas, Carvajal dizia que o regime venezuelano estava, então, despachando dinheiro, estava cooperando aí de forma ilícita com vários partidos da região, incluindo aquele que agora governa o Brasil. Nesse contexto, a gente tem ainda aqui, esse é o processo. Aquilo lá era o press release, era o documento para a imprensa, a nota à imprensa. Isso aqui é o processo de fato, extraído então das cortes de Nova York, nos Estados Unidos. As palavras específicas são que havia uma conspiração narcoterrorista para inundar os Estados Unidos com cocaína, com fins dolosos, não apenas para lucro, mas como uma arma de guerra assimétrica contra os Estados Unidos. Uma coisa que permeava também pegar e distribuir a cocaína que vinha das Farc na Colômbia. Claro, as Farc se desmobilizaram em 2016, o processo é de 2020, mas enquanto aquele acordo de 2016 com o Manuel Santos na presidência, intermediado aí com a presença do Raul Castro de Cuba, teve algum impacto na desmobilização das Farc, muitas frentes continuaram ativas. Se joga aí Jesus Santrich, Segunda Marquetária e outros grupos que não largaram as armas quando do acordo de 2016. Aí as sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ao cartel, designado uma organização terrorista estrangeira, a lista de FTOs, Foreign Terrorist Organizations, ou também SDNs para Maduro, os Specifically Designated Nationals, cidadãos especialmente designados, o que levou a recompensa de 50 milhões. Foi primeiro 10, 15 milhões, depois dobrou foi para 25 e depois dobrou para 50 milhões. E aí está então a informação, a documentação quanto ao regime venezuelano. A gente passou então pela questão do regime e eu pontuo com vocês, para a gente encerrar o segmento, aquilo que foi pontuado na capa do New York Post já na largada do mandato de Trump, quando se falava do Panamá. Primeiro Panamá, depois se falou de Groenlândia, e de forma mais ampla a gente viu, no final de julho e no início de agosto, uma sequência com uma atenção muito particular do governo norte-americano à América do Sul, à América Latina. Enquanto tem as designações de Cartel Jalisco da Nova Geração no México, do Cartel dos Sóis da Venezuela como organizações terroristas, joga aí também Tren de Aragua, se viu a atenção que foi prestada pelo Departamento de Estado de Marco Rubio ao caso de Uribe. Tem também o Miguel Uribe, o senador agora assassinado, mas estou falando do caso do Álvaro Uribe, ex-presidente colombiano, que, dizem os Estados Unidos, está sofrendo um julgamento persecutório na Colômbia. Ele que foi um direitista de linha dura contra as Farc. Aí a gente falou de Venezuela, tem caso antigo de Panamá,
E claro, no Brasil a gente tem acompanhado a principal crise diplomática da história da relação bilateral com os Estados Unidos, uma das maiores crises diplomáticas da história brasileira como um todo, talvez, arriscaria alguém dizer, a maior. Marco Rubio é o primeiro secretário de Estado latino da história dos Estados Unidos. Os pais dele sobreviveram ao regime cubano, um regime pelo qual todas as esquerdas latino-americanas parecem apaixonadas, muitas vezes falando de Fidel como um amigo pessoal, o mesmo Fidel que perseguiu os pais do ora secretário de Estado. Esse caldo na América Latina parece um interesse estratégico para os Estados Unidos agora. Isso tanto pela questão de Big Tech, liberdade de expressão e outras formas de cooperação que envolvem aliados de primeira hora de Trump nesse governo. Mas mais além que isso, também a questão do avanço chinês sobre a região, com telecomunicações, terminais portuários, muitas vezes com capacidades mesmo de uso duplo civil-militar. Olha aí o porto de Xangai, no Peru. A iniciativa do Cinturão e Rota, com diplomacia das dívidas, como é chamada, muitas vezes capturando a flexibilidade de vários países, influenciando suas políticas externas e internas. Aí na Argentina, a gente fala de uma base espacial administrada pelo exército chinês, que tinha complicação até para o presidente colocar o pé, e aí, quando foram renegociar, viram que com as dívidas que havia com o regime chinês, a burocracia era complicada demais. Marco Rubio prestou muita atenção a isso como senador, e no final do primeiro governo Trump, Mike Pompeo voltou a olhar a isso. Naquela época, a Covid interrompeu aquela iniciativa diplomática que agora parece retornar com força completa. E é parte do que levou muitos analistas a apelidarem a abordagem de Trump de doutrina Monroe, Don de Donald, mas numa alusão à doutrina Monroe de 1823, quando o presidente James Monroe dava atenção especial à América Latina. Teddy Roosevelt também depois expandiu isso com um tom muito mais agressivo, muito menos diplomático, e até citado como imperialista. É parte do cenário conforme a gente acompanha o desdobrar da crise na Venezuela. A reportagem da Reuters falava que, até já tão cedo quanto domingo, poderiam estar os navios na costa da Venezuela. A gente aguarda para ver quais são os próximos passos.